Saúde em Dia. Minha turma, dia 12 de abril foi o dia do obstetra e é muito importante falar sobre essa profissão que traz à tona a vida, né? Então vamos falar sobre isso, tantas mulheres que precisam desse profissional da saúde e tirar as dúvidas sobre a gravidez, sobre a gestação, né? Sobre o parto normal, cesárea, engravidar, até quando, os ovos, congelar. E portanto agora a gente recebe o doutor Anatoly Borges. É assim, doutor? Falei direitinho? É assim. Anatoly Borges, muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Ellen. Prazer estar aqui na Rede Meio com você e vamos tirar aí as dúvidas que tiverem aí sobre parto, como engravidar, como cuidar da gravidez, né? Olha, eu tenho muitas, porque ontem eu fiz meus 33 aninhos com essa carinha de 25, mas eu quero já começar a planejar o baby, né? Meu baby surfista, porque eu sou do surf, do mile. Vai que vem um tubarãozinho, não é não, doutor? Doutor Anatoly, que é ginecologista, especialista em reprodução humana. Importante também a gente frisar sobre esse assunto hoje. Mas vamos começar aqui pelo básico. Vamos tirar aqui as dúvidas das nossas telespectadoras. Por exemplo, doutor, já tive um parto cesáreo. Posso ter um normal depois? Sim, é possível, né? Uma série de fatores vai depender da gente poder realmente dar essa resposta, né? Questão do tempo, de como foi a evolução no parto anterior, mas é possível sim, depois de um parto cesariano, a mulher conseguir ter um parto normal. E a questão de induzir o parto normal, né? É toda aquela parte das contrações. Conta um pouquinho sobre essa, porque é um momento muito sofrido para as mulheres também, né, doutor? O trabalho de parto, como o próprio nome diz, é um trabalho, né? Às vezes demanda um certo tempo, em média, um primeiro parto, né? O primeiro parto de uma mulher leva de 10 a 12 horas o trabalho de parto até o momento que o bebê vai nascer. Mas quando a gente fala em induzir, normalmente é quando a gestação já evoluiu, normalmente ultrapassou as 40 semanas, que é o período que a gente aguarda o parto vir naturalmente, e aí a gente acaba tendo que dar uma força quando o desejo é o parto normal, quando o parto normal é o caminho, né? Então a gente procede à internação da paciente, faz algumas medicações para tentar estimular aquele útero para que ele possa desenvolver o trabalho de parto natural. Doutor Anatoly, hoje em dia na internet a gente tem muitos vídeos, né, muitos relatos de parto normal e parto humanizado. Então eu queria que você explicasse um pouquinho da diferença, porque eu mesma não sei muito bem a diferença do normal, do humanizado, quais são as suas peculiaridades. Explica um pouco, por favor. Hoje o trabalho, o parto, o evento parto e trabalho de parto, hoje em dia, ele vai não unicamente relacionado com o obstetra, né? Então é toda uma equipe que trabalha para tentar procurar dar o máximo de conforto e segurança para aquela mulher que está ali naquele momento, né? Então uma equipe às vezes com enfermeiros, com fisioterapeutas, uma série de profissionais estão ali ajudando para que aquele trabalho de parto aconteça de uma forma mais tranquila, o envolvimento às vezes do companheiro também, o ambiente em que aquilo se passa também é completamente diferente do que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás. É verdade. A gente vai falar agora com uma mulher que teve um parto normal e ela não tem dor não, viu, diretor não, doutor. Ela tem uma história ainda para contar. Fala, Rachel, você que teve o Lourenço de parto normal, né, amiga? Exatamente, doutor. Na verdade, eu tenho duas perguntas, né? Eu tive meu filho de parto normal, meu filho esse ano vai fazer 9 anos. Primeira pergunta, é mito ou verdade? A primeira gravidez, a mulher, ela tende a ter um maior tempo de trabalho de parto, em horas, por exemplo? No meu caso, graças a Deus, foi bem rápido, né? Tipo, eu comecei a sentir contração, assim, levezinha, já, tipo, às 5 horas da manhã, e estava de boa. Cheguei na maternidade, eram umas 9 da manhã, e quando deu 1h16 da tarde, o Lourenço nasceu. Então, para uma gravidez de primeira vez, né? Então, teoricamente, dizem que foi rápido. Aí você vai já me responder se é mito ou verdade, se isso foi uma bênção que eu tive ou não. Realmente, na primeira vez, as mulheres que tendem a ter parto normal passam maior tempo de trabalho de parto. E a segunda pergunta, doutor, é sobre, eu acho que já até foi falada há muito tempo, a questão dos médicos preservarem, né, ali a mulher, de não fazer aquele famoso corte ali, né, na lateral, que tem até um nomezinho que chama violência, esqueci agora aqui o nome que fala, enfim, né, que muitas mulheres
violência obstétrica, né, que chama. Obrigada, querida, a nossa diretora que falou. Então, existe hoje ainda acontece casos que precisa se fazer esse corte ou não? Existe uma técnica, né, em que o médico possa aplicar, que a criança saia de uma forma mais preservada ali. Graças a Deus, o meu relato de parto foi rápido, tranquilo. Levei 2 pontos apenas, né, foi parto mesmo normal, não foi humanizado naquele sentido de ter toda aquela diferença. Mas, enfim, me conta um pouquinho sobre esses questionamentos. Bom, quanto à primeira dúvida, que é a questão do tempo da primeira gestação, sim, sem dúvida, isso é verdade, né? Então, como a primeira gestação está ocorrendo, aquelas modificações estão acontecendo pela primeira vez. Diferente quando é num segundo trabalho de parto, né? Numa segunda gestação, que ele acontece de forma mais rápida e a percepção de desconforto é menor. Uhum. Claro, a percepção de dor, de desconforto é muito relativa. Tem pessoas que têm uma percepção maior e outras menos, né? Você foi uma privilegiada, né? Porque... Quero ser também, assim, por favor, senhor. Bênção. Não, e assim, o pessoal falava do negócio de fazer o toque, né? Ai, Raquel, quando fazer o toque é um negócio horrível. Quando eu pensava que o médico ia fazer o toque, ele já estava terminando. Porque assim, eu também já tive como é que fala? Ai, gente, dilatar, né? Eu já estava com 6 centímetros de dilatação quando eu fui fazer o toque. Eu acho que é por isso que também não doeu tanto, enfim. Mas, então, graças a Deus, né, foi uma bênção, que bom. E com relação àquele corte, né, que às vezes ainda é feito ou não se faz mais? Essa intervenção é conhecida como episiotomia, né? Uhum. Era uma intervenção muito praticada na tentativa de aumentar o espaço para que as crianças, especialmente que tinham um pouco maior de tamanho, que o parto era mais laborioso, como a gente fala, eles pudessem nascer com mais facilidades. Hoje em dia, praticamente não é mais realizado, né? Hoje em dia, a gente deixa acontecer de forma mais natural. Eventualmente, acontecem o que a gente chama de lacerações, que são pequenos cortes que acontecem naturalmente durante a passagem. E ali o médico está ali para suturar, para rafiar, para corrigir qualquer alteração que aconteça, mas tudo de forma mais natural. Perfeito, Doutor, obrigada. tenho uma dúvida. Não sei se acorda vozes da minha cabeça. Eu, diferente da Rachel, eu sou besta pra dor. Então, assim, eu sei que eu vou fazer um escândalo. Eu não quero fazer isso com o doutor, com as pessoas que estarão à minha volta. Eu sei que eu vou sentir muita dor se meu parto for normal, né? Quando eu vir a engravidar, desculpa. Mas, existe alguma maneira, mesmo no parto normal, é possível usar um pouco de anestesia para doer menos? Porque se você usa anestesia, aí não faz tanta força. Como é essa matemática aí? Vamos lá. A preparatório para um parto normal, ele não se dá só no momento do parto, né? Então, a percepção de dor, como eu falei, está muito relacionado ao desconhecimento. Então, um bom pré-natal, um preparo, às vezes, com uma boa fisioterapia pélvica, que vai te ajudar a trabalhar ali durante o momento de parto. Os esclarecimentos dados pelo próprio obstetra. Então, tudo isso gera em você uma sensação de segurança e a segurança vai te incomodar, vai fazer com que você se incomode menos. Mesmo assim, durante o trabalho de parto é possível sim, em determinado momento, é lógico que não desde o início, porque aquele mecanismo precisa acontecer, né? O mecanismo de contrações, mas na parte que seria mais incômoda, que é o momento que realmente a criança está para vir, é possível sim você praticar uma sedação, uma analgesia, como a gente fala, né? Na realidade uma analgesia, que é a diminuição daquela percepção de dor, e você tem um parto mais tranquilo, menos incômodo, bem suave para você. Eu quero viu? Doutor, falando agora antes do parto, vamos trazer aí um assunto antes do parto, que é a questão da gravidez. Por exemplo, eu estou com 33 anos, fiz ontem, e claro que eu penso em engravidar daqui a uns 2 ou 3 anos, mas me preocupa a questão de estar um pouco mais velha, dos óvulos já estarem um pouco envelhecidos. Essa preocupação, ela ainda é legítima ou não? A mulher pode ter filho mais tarde? Ou sim, é importante já pensar em congelar os óvulos ou mudar o estilo de vida para receber essa criança? Você que é especialista em reprodução humana. Pronto, legal. Nós estávamos falando de parto, agora vamos falar como se planejar para o parto, né? Então, a gente sabe que hoje em dia, a mulher moderna, ela é diferente da mulher, como, por exemplo, eram nossos avós, né? Então, ela tem demandas de trabalho, de estudo, enfim, uma série de coisas hoje que a sociedade impõe à mulher. Ela não nasce apenas só para reproduzir, ela né? não nasce apenas para ser a mãe e dona de casa, né? Então, é importante que se ela atingir uma idade, especialmente depois dos 35 anos, ela não tem a perspectiva ainda
de ter filhos, ou ela até tem, mais para o futuro, que ela preserve a fertilidade dela. A gente sabe que, diferente do homem, a mulher nasce já com os óvulos dela. Então, o óvulo tem a idade dela e o óvulo ele não é produzido, ou seja, à medida que a idade passa, os óvulos vão acabando. Então, se os óvulos vão acabando e vão envelhecendo, é natural que, à medida que o tempo passa, ela tenha menos chance de engravidar. Não só menos chance, mas o envelhecimento determina também maiores riscos de abortamento e a chance de doenças com o bebê, doenças genéticas com o bebê. Então, como evitar isso? É se preparar para isso. Ela pode congelar o óvulo, no caso das mulheres que ainda não têm companheiro, ou mesmo que ela já tenha um companheiro e não tenha o interesse ainda de engravidar, ela pode congelar um embrião e aí ela fica tranquila para ela poder gestar com a idade mais avançada. Bacana. Você pode explicar um pouco... a Rachel tem uma nova pergunta. Por favor, Rachel, pode falar? Partos, né? A gente está falando de parto normal, mas é importante também falar que cada mulher vai ter aquilo que melhor se cabe, né? Aquela situação. O importante é preservar a mulher e a criança, né? O bebê. Eu já saí de casa preparada para ter parto normal, mas né, já falei, se precisar fazer uma cesárea, vamos fazer. Existe também um chamado parto fórceps, né, doutor? Não sei se ainda se faz hoje em dia. Explica pra gente um pouquinho sobre esse método, né? É como se fosse uma colher que puxa a criança. Como é que faz esse método de parto? O fórceps na realidade, uma técnica que você usa utilizando umas pás para tentar fazer com que o parto normal aconteça quando ele é mais laborioso, quando ele está mais difícil, né? Hoje em dia é pouco realizado. Mas eu achei interessante você tocar no ponto a respeito do tipo de parto, né? Nós estamos falando muito em parto normal, a gente sabe das vantagens, mas a gente não deve esquecer da cesariana. É importante que a gente fale. A pergunta que fica, quantas vidas não foram salvas por uma cesariana? Verdade, não é verdade? Com certeza. Então, por mais que às vezes a gente veja até mesmo a mídia, a sociedade estimulando muito ao parto normal, é importante que mesmo a gestante que queira ter um parto normal, mas não seja possível, que não se sinta derrotada, que não se sinta menos mulher por conta disso. Porque a cesariana existe e foi inventada e ainda hoje está aí e ela salvou muitas vidas e vai salvar milhares, né? Verdade. Então é um procedimento importante, tal qual o parto normal. Obviamente, sendo bem indicado. Inclusive, doutor, tem zero preconceito. Tem gente que tem, né? Não, você só vai ser mãe mesmo quando sentir as dores do parto, aquela coisa toda. E eu zero penso assim. Na verdade, eu quero sentir o menos de dor possível. E claro, que o meu bebê venha com muita saúde, venha nas condições perfeitas. E se for preciso, sim, fazer cesárea, que seja assim, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente não deve estar sob a ditadura da moda. Da moda, exatamente. A gente deve também saber seus limites, né? Algumas mulheres têm seus limites, paciência, não vão conseguir passar por aquilo. Então, para que se submeter a algo que a gente sabe que no final não vai ter um bom resultado, né? Então, a gente tem que prezar pela saúde. A gente tem que prezar pela saúde e bem-estar de dois, né? Inclusive, eu comecei ontem a semana falando assim, que o obstetra foi o primeiro médico que cuidou de você sem você saber, né? É verdade. Porque você estava na barriga da sua mãe, mas ele estava ali cuidando de você. Então, a busca é sempre por isso, pelo bem-estar, pela saúde, para que no final a gente tenha realmente a felicidade de ter uma família formada e feliz. Beleza. Doutor Anatoly Borges, muito obrigada. Adorei conversar com você, tirar mais dúvidas. Eu vou falar com o senhor lá no consultório depois, para cuidar desses óvulos aí, viu? Combinado, eu tô aguardando. Daqui a 2 aninhos vem um Baby Shark. Será um Baby Shark, Rachel? Brincadeiras à parte, esse foi o nosso canal, o nosso Saúde em Dia. E olha, doutor Anatoly tá aqui o Instagram. Pode colocar de novo, por favor, direção? O Instagram tá aqui, ó. Doutor Anatoly Borges, para você entrar em contato, tirar suas dúvidas, fazer a sua avaliação, sua consulta, tá bom? Doutor, muito obrigada. A gente se vê na próxima. Um abraço. Bom dia a todos. Bom dia. Esse é o nosso quadro Saúde em Dia.